É um dos meus pintores favoritos na história da arte. Foi talvez o primeiro artista brasileiro de renome e com um certo conhecimento acadêmico a retratar a vida de forma regionalista. Ele já tinha o dom do traço, ele já tinha a mão de artista. Tentar retratar os trabalhadores sem idealizar, sem romantizar os trabalhadores, mas sim mostrando o lado mais sombrio. E aí ele resolve, o primo do Almeida Júnior resolve fazer um ato extremo. Eu acredito que nessa obra o Almeida Júnior consegue retratar um sentimento. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o José Ferraz de Almeida Júnior. É um dos meus pintores favoritos na história da arte. É um patrimônio da arte brasileira. Ele nasce em 8 de maio de 1850 e vai falecer em 3 de novembro de 1899. É um homem do século XIX que teve muitas qualidades, muitas contradições, e um dos grandes problemas dele foi que ele nasceu em Itu, que é uma cidade inimiga de Jundiaí, porque as duas cidades disputam para ver qual tem o pior time. E Jundiaí sempre ganha nessa brincadeira. O José Ferraz de Almeida Júnior, ele é um dos pintores fundamentais da arte brasileira, porque ele marca uma transição de estilo, tá ligado? Ele é um baita artista e a vida dele é cercada por algumas polêmicas. Bom, o Almeida Júnior, ele foi talvez o primeiro artista brasileiro de renome e com um certo conhecimento acadêmico a retratar a vida de forma regionalista. Em que sentido? Ele foi um dos primeiros artistas a se preocupar com temas do cotidiano. Muito embora alguns desses temas sejam meio que posados, haja algumas mise-en-scènes nas obras, o Almeida Júnior é conhecidíssimo por retratar a vida do caipira, a vida do que seria o interior de São Paulo e todas as suas referências, a cultura desses caipiras. O Almeida Júnior, ele começa a demonstrar talento para o desenho desde muito cedo. Ali aos 10, 12 anos ele já tinha um talento para os desenhos. É um pouco difícil falar porque as biografias contrastam um pouco, mas ele já tinha o dom do traço, ele já tinha a mão de artista. E aí, um pouquinho mais velho, ele vai começar a pintar alguns painéis em algumas das igrejas de Itu, e ele começa a pintar imagens de santos, que eu acho que era o tema mais corriqueiro num país muito marcado pelo cristianismo católico, em uma cidade do interior. E aí o Almeida Júnior vai ter grandes trabalhos com temáticas religiosas. Ele tem um quadro maravilhoso, que já é no momento em que ele está mais desenvolvido, que é o Arrependimento de Judas. Ele tem algumas outras obras sempre trazendo essa temática de São João Batista, de Cristo, dos monges capuchinhos. Então ele tem essa primeira fase, e ali, mais ou menos no final de 1860, ele vai para a Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E lá ele desenvolve a técnica. Eu acredito que o contato mais forte, mais intenso foi com o Victor Meirelles, que é um pintor de temáticas históricas. O Victor Meirelles tem diversas obras com assuntos históricos, que já era um dos professores renomados ali no Rio de Janeiro. E com o Pedro Américo, que também vai ser um pintor de temáticas históricas. Quando o Dom Pedro II vai para Itu, ele entra em uma das igrejas e vê uma das pinturas do Almeida Júnior, fica impressionado e ele resolve custear uma viagem para a Europa. E o Almeida Júnior, ele vai para a Europa, em meados dos anos de 1870, e lá ele consegue ter uma formação ainda maior. Na Escola Nacional Superior de Belas Artes de Paris,
Então ali ele adquire um contato muito maior, passa alguns anos. Se eu não estiver enganado, é de 1876 até 1882. Ele vai ficar esse período na França, vai fazer algumas viagens, inclusive para a Itália, e aí ele vai dominar o estilo. É nesse momento que nós temos algumas pinturas feitas na Europa, inclusive a primeira grande pintura de temática regionalista, muitos intelectuais consideram que é o Derrubador brasileiro, o Derrubador de Árvores. É uma pintura que inclusive mora no Rio de Janeiro. E a nível internacional, ele nasce na época em que temos diversos estilos rolando, mas sobretudo o romantismo. Um dos exemplos é Eugène Delacroix. Nós vamos ter os acadêmicos, que pintam com um rigor extremamente alto. A gente tem uma outra novidade no campo das artes, que são os realistas. E aí eu destacaria sobretudo o Jean-François Millet. Então ele vai trazer essa temática do campo, ele vai trazer a temática dos trabalhadores, ele vai trazer diversas referências a mulheres que são cozinheiras, a mulheres que são lavadeiras. Essa temática vem e volta, tá ligado? Tem também esse traço realista. O que quer dizer esse realismo? Tentar retratar a paisagem e a natureza sem idealizar essas formas. Tentar retratar os trabalhadores sem idealizar, sem romantizar os trabalhadores, mas sim mostrando o lado mais sombrio. Então, quando a gente fala de século XIX, tem um outro movimento, e esse sim mexeu diretamente com o Almeida Júnior, só que o Almeida Júnior absorveu as técnicas, mas ele fazia questão de não pintar daquele jeito. O estilo que ele mais absorveu talvez seja os impressionistas. Ele teve muito contato com a arte impressionista, ele esteve na Europa em um momento em que a arte dos impressionistas, Monet, Manet, Renoir, o Van Gogh em uma determinada fase, o Paul Gauguin, o Cézanne, de alguma forma, todos eles foram impressionistas. E eles influenciaram muito a pintura do final do século XIX. Só que tem um negócio engraçado. Os impressionistas, eles ganham esse nome justamente porque os quadros deles já não pareciam quadros. Eram impressões de um quadro. Parecia que o quadro estava sempre borrado. Parecia que o quadro estava sempre inacabado. Então, tá gostando do conteúdo? Tem muito mais no nosso clube de assinatura. Lá você encontra um curso de História da Arte que traz um panorama completo e tem aulas semanalmente sendo colocadas. Dá uma olhadinha no link da descrição e vai acompanhando. E tem outra coisa. Toda semana eu faço visitas monitoradas pelos museus. Dá uma olhadinha nas redes sociais e acompanhe e confira e venha fazer parte das visitas monitoradas pelos museus. Te vejo lá. Ele volta para o Brasil, recusa a possibilidade de ser professor na Academia Imperial de Belas Artes, vai morar na capital, em São Paulo, né, na capital do estado de São Paulo, e lá ele abre um ateliê que também é uma escola de pintura. E por ele vai passar uma vasta tradição de artistas, mas dá para destacar o Pedro Alexandrino, que indiretamente vai acabar influenciando a formação da Tarsila do Amaral e da Anita Malfatti, que são modernistas. O Almeida Júnior ele vai ter um ateliê bem próximo da Pinacoteca, do prédio que vai se transformar na Pinacoteca Luz, né, a Pinacoteca Luz, no centro de São Paulo. Quando é inaugurado o Museu do Ipiranga, tem o quadro do Pedro Américo, que vai chegar, né? E logo em seguida, o Almeida Júnior coloca duas imagens dele ali. Ele coloca o Caipira Picando Fumo, que vai ser uma encomenda, e o Amolação Interrompida. São duas obras máximas e fundamentais para entender a história dos caipiras e a imagem que se tem dos caipiras lá no Museu do Ipiranga. Na primeira, Caipira Picando Fumo, nós conseguimos perceber um homem sentado à frente de uma casa muito simples, uma casa de barro feito de taipa de pilão, uma casa de pau a pique, né? E a gente vê também a simplicidade nos gestos,
a gente vê que a imagem está centralizada, tem uma espécie de sol escaldante pegando o corpo desse caipira num momento de lazer, um momento de recreação, e é interessante porque o Almeida Júnior sempre vai retratar os seus caipiras em momentos fora do trabalho. E aí a gente consegue perceber também, uma coisa que eu gosto muito, olhando para os pés desse caipira picando fumo, é o quanto tem a influência da terra, mostrando que esse indivíduo é praticamente fruto daquele ambiente. É isso que tem a ver com o realismo naturalista. A gente consegue perceber que nas mãos do caipira foram adicionadas várias camadas de carvão e lápis, para dar aquela impressão da sujeira dos dedos. Reparem também que é um homem miscigenado. Isso vai ser importante para o que eu vou falar já já. Mas nós temos ali a imagem de um homem que é a miscigenação do português e da indígena. Já no Amolação Interrompida, a versão maior, ela tem a presença de uma casinha ao fundo, também uma casa de pau a pique. Ao lado da casa tem uma espécie de bandeira, que é a bandeira do Espírito Santo. Então a gente consegue localizar as posses e a religiosidade desse caipira, dessa figura quase atemporal. E aí atrás da onde ele está, ali, né, no lago, ele está inclusive com uma calça de pula-brejo, quem é do interior sabe do que eu estou falando, a gente consegue ver inclusive uma espécie de chapéu de caipira. Ele está usando uma bandana, não é porque ele gosta de rock, né? Não é porque ele ouve Manowar, que nem o Regis Tadeu, mas é porque ele está se protegendo do sol. E é interessante a gente perceber que parece que o gesto do Amolação Interrompida é ele fazendo um sinal de alerta ou saudando alguém no meio do susto. Essas são as duas obras principais e é importante a gente reparar que a imagem do caipira que o Almeida Júnior representa, ela tem traços de um contexto racializado e também racista. Porque nós conseguimos perceber que esse caipira é a miscigenação do homem branco e a mulher indígena. Só que isso acaba por encobrir o mito fundador do Brasil, ou mais especificamente o mito fundador de São Paulo, que é a violência contra os corpos das mulheres indígenas. Reparem que o Almeida Júnior nos retrata esses caipiras, mas ele não vai retratar a imagem de caipiras negros. Só aparece uma obra do Almeida Júnior retratando um homem negro com as roupas de um caipira, que é a famosa tela O Mendigo do Tabitinguera. Veja, ele aparece como mendigo e não como caipira. Por que eu estou falando isso? Porque essa imagem do caipira como miscigenação entre brancos e indígenas também servia para eliminar mitologicamente a presença da população negra da formação de São Paulo, ou para tornar cada vez menor. Quando a gente olha a grande tela do Almeida Júnior, Partida das Monções, a gente vê ali também uma espécie de mito das raças. Porque de um lado a gente vê o padre, que é um homem branco, na outra extremidade nós vemos um homem negro, justamente trabalhando. A maior parte das pessoas que estão nas embarcações ali às margens do Tietê, elas são pessoas miscigenadas com indígenas, e a gente vê um caipira no meio. Esse quadro, simbolicamente, ele não é um quadro com teores assumidamente racistas, mas ele, assim como os caipiras do Almeida Júnior, acabam por retratar uma atmosfera da época. O traço do Almeida Júnior em trazer o regionalismo acaba por eliminar a presença dos negros na formação do Estado de São Paulo. E o que é mais curioso é que nesse momento, final do século XIX até o começo do XX, a presença da migração, né, e da imigração vai ser muito importante para contar uma história de São Paulo que é caipira pelos indígenas e pelos brancos, mas que não é caipira pelos negros. Então o quadro tem algumas sutilezas. O fato dele ter morado, né, tanto caipira picando fumo quanto a Amolação Interrompida terem morado lá no Museu do Ipiranga, ao lado do Grito do Ipiranga, porque a elite cafeicultora se via nessas telas, se via como caipiras.
Era charmoso ser caipira. Só que lá no começo do século XX passa a ser sinônimo de atraso. A partir do momento que há uma crítica aos caipiras, sobretudo lá com o Monteiro Lobato, quando ele publica um livro chamado Urupês, o caipira passa a ser o sinônimo do atraso. Quem é mais velho vai se lembrar da figura do Jeca Tatu. Também quem é mais velho vai se lembrar dos filmes do Mazzaropi, que retratam um caipira. E aí essa imagem do caipira passa a ser sinônimo não de ancestralidade do povo paulista, mas sim de atraso do povo paulista e paulistano. Cara, a grande polêmica é a seguinte. Durante 10 anos, o Almeida Júnior trocava cartas e beijinhos com a Maria Luísa do Amaral Gurgel. E aí era um relacionamento proibido porque ela era casada com o primo do Almeida Júnior, o José de Almeida Sampaio. E dessa polêmica, né, vai surgir um crime passional. Então, o primo descobre, eu acho que o primo demorou um pouco, 10 anos, né, foi um pouco manso demais, mas ele demorou 10 anos para descobrir, ele descobre as cartas deles dois trocadas, e aí ele resolve, né, o primo do Almeida Júnior resolve fazer um ato extremo, que é matar o Almeida Júnior na saída de um hotel lá em Piracicaba. O Almeida Júnior morre no dia 13 de novembro, e tem um outro fato curioso, além desse crime passional, a gente tem que entender que na época, o crime passional de um homem matando o amante da sua esposa ou até a própria esposa podia ser julgado de forma diferente do que é hoje. Esse crime passional não foi crime, foi considerado um crime de defesa da honra. Então o primo do Almeida Júnior não foi preso. A outra coisa interessante é que havia uma profecia que estava rolando desde o continente europeu, mas que chegou no Brasil, que o dia 13 de novembro presenciaria o fim do mundo, que era a vinda de um cometa, o cometa Biela. Dizem que o Almeida Júnior saiu pela manhã do dia 13, falando que iria até Piracicaba visitar as suas posses. Eu acho que ele estava indo dar aquela puladinha de cerca, porque ele também era casado. Só que aí uma das empregadas dele falou, olha, você não ficou sabendo da notícia do cometa, que pode ser o fim do mundo? Daí ele teria dado de ombros, né? E acabou que foi o fim do mundo, mas foi o fim do mundo para o Almeida Júnior. Ele morre, ele agoniza, né, no chão do centro de Piracicaba, ele é já levado morto, a família se desestrutura totalmente, porque tanto a família dele quanto a família da esposa do primo se dissolvem. O Almeida Júnior, eu acho que ele era aquele caipira que fazia as coisas meio que no sigilo. Ele fazia a imagem do caipira, mas ele tinha diversos relacionamentos extraconjugais. Tem inclusive alguns casos que o pessoal menciona na Europa, enfim. Então, assim, é muito interessante pensar que essa polêmica, junto com a imagem dos caipiras, se tornou a imagem mais conhecida do Almeida Júnior. Cara, esse é um artista que me marca, mas a obra dele que mais me marca é Saudade, de 1899. Um dos últimos trabalhos do Almeida Júnior, que é uma espécie de reconfiguração de uma imagem de uma moça chorando que está lá no Partida das Monções. Mas nesse quadro Saudades, a gente consegue ver uma mulher numa posição ensimesmada, ela está voltada para dentro da casa, está de costas para o mundo externo. Aliás, o artista sequer pintou o mundo externo, não tem nada lá fora. Alguns costumam dizer que o fato dela estar voltada para a parte interna da casa é porque ela está voltada para esse pensamento interno dela também. Aí a gente consegue ver que os braços dela, as duas mãos, levam a gente a olhar para o rosto dela.
Se vocês repararem, lá em cima tem um chapéu e também forma um triângulo com um dos braços, que parece que induz o nosso olhar para o rosto dessa mulher que está com uma lágrima, está de luto, e é interessante ver justamente o brinco escuro dela. É uma mulher toda enlutada, dos pés à cabeça. Lá embaixo do quadro, a gente vê um baú, que pode ser uma referência direta à memória, ao passado. E é uma caipira, né? Essa moça é uma moça caipira, mas a gente consegue já ver o símbolo do progresso ali, que a gente vê que ela tem na mão, provavelmente não uma carta, mas sim um retrato. É como se a fotografia já estivesse chegando no interior. Mas o Saudade é incrível, porque ele traduz um sentimento. Saudade mostra uma mulher chorando uma ausência. E que ausência é essa? Se a gente olhar para cima, a gente vê o chapéu. Chapéu esse que o próprio Almeida Júnior costumava utilizar. Talvez seja um prelúdio da própria morte do artista. O Saudade é muito forte para mim, porque é um quadro que eu vejo a presença da minha mãe. É um quadro que me pega porque ele consegue transmitir a imagem da saudade. E só quando você perde alguém, você sabe quanto essa pessoa foi importante. Eu ter perdido a minha mãe e saber que a minha mãe também era uma caipira, era uma mulher nascida em Itirapina, que tinha inclusive uma certa semelhança com esses traços que o Almeida Júnior retrata, é muito forte. Chorar uma ausência não é coisa simples. Eu acredito que nessa obra o Almeida Júnior consegue retratar um sentimento. A maior lição que o Almeida Júnior me deixa quando eu vejo as suas obras é o como o estudo e o aperfeiçoamento das técnicas, a absorção de diversos estilos foi totalmente importante. Além disso, ele explorou uma temática regionalista que vai inclusive contribuir para a formação da Semana de Artes Modernas e dos artistas modernistas. Mesmo que os artistas modernistas critiquem o estilo acadêmico e as temáticas do século XIX, eles também são herdeiros. Então a grande lição é tornar-se mestre naquilo que você ama. Porque o Almeida Júnior, mesmo tendo uma vida tão curta, tendo 49 anos de idade apenas, conseguiu ao longo da vida transmitir numa narrativa visual muito do que ele percebia sobre a arte e o mundo. E eu acho isso incrível.